Na tradição do Guru Nanak, quando a gente vai falar de guerreiro, aqui para nós é um tema interessante, porque a gente teve exemplos de mestres yogis guerreiros. Então a gente tem pode ter uma relação com uma instância não pejorativa dessa condição de força e de entrada na vida ampla, sem um inimigo, né? sem algo contra, mas um guerreiro que está a favor de si, dessa amplitude total da vida. Quando o Guru Arjan, tem um filho, que o filho dele é o Guru Hargobind, e o Guru Hargobind, nós vamos falar dele um pouquinho melhor mais aí para frente, ele foi o primeiro guru da tradição do Guru Nanak, que ele foi um guerreiro, que foi iniciado numa tradição mesmo marcial, ele aprendeu técnicas, todos os outros tinham uma certa conexão, mesmo o Guru Nanak, que ninguém fala muito de uma possibilidade de uma técnica marcial, há alguns registros históricos aí de uma possibilidade que ele também tenha sido iniciado numa tradição marcial, e não é à toa que daí também isso percorreria os 10 Nanaks, né? Por isso que a gente chama de, eventualmente eu gosto de falar assim, o primeiro Nanak, o segundo Nanak, o terceiro Nanak, o quarto Nanak, porque é a mesma condição, a mesma luz que viaja naqueles veículos que estiveram encarnados em algum momento na Terra. Mas quando o Guru Arjan, né, tem o filho, Hargobind, e eles estão conversando, em um determinado também, era um momento meio difícil na Índia, estavam começando alguns movimentos mais restritivos, eles estavam percebendo que eles precisavam se organizar de alguma forma, falando no sentido social mesmo, político, para ter uma organização para poder promover ainda assim um campo de abertura, de luminosidade para qualquer um que tivesse vontade de acessar isso. E ele é considerado, se vocês forem procurar lá nas histórias, vocês vão ver que ele foi o primeiro guru guerreiro, ele que iniciou essa tradição de guerreiros da tradição de Guru Nanak. No entanto, tem um fato lá interessante para a gente, que daí eu vou puxar aqui para nossa conversa também de numerologia. Guru Arjan falou para o Guru Hargobind, ele fala assim: meu filho, chegou o momento, ou seja, ele ainda não tinha passado a tradição para o Guru Hargobind, mas ele fala para o Guru Hargobind: meu filho, chegou o momento aonde os santos precisarão carregar espadas. Veja que interessante, Guru Arjan fala para o filho dele e dá quase que um comando, né? Porque quando o Guru fala, não é a mesma história, é a mesma relação com o Rukan. Ali não havia uma relação, apesar de ter uma relação de pai e filho, Guru Arjan era o guru, ele era a própria luminosidade, era o próprio campo de acesso a essa luz. E ele diz para o Guru Hargobind: chegou o momento em que os santos precisarão carregar espadas. Essa frase, se você considerar um sentido social, ela tem um aspecto, esse conselho, esse comando, tem um momento, tem uma forma de olhar. Agora eu quero trazer aqui para a nossa visão da numerologia, e é aqui que eu quero pontuar. Qual é o sentido? Vejam só, porque nós temos aqui o quinto guru e o sexto guru. Nós temos os 5, nós temos os 6. Qual é o sentido do número 5 olhar para o número 6, o sentido do número 5 olhar para o número 6 e falar assim para ele, dar o conselho para ele, dar a ordem para ele, passar o comando? Chegou o momento dos santos carregarem espadas. Porque isso que aconteceu. O número 5 falou para o número 6, você precisa de uma espada. Veja que interessante. A ideia de espada, nas tradições espirituais, isso está impregnado em outros. Bhagavad Gita, por exemplo, é uma guerra, né? O tempo inteiro há uma luta, um confronto, algo que gera essa ideia de contraste. E o número 5, que é o número do paradoxo, o número 5 é o número do paradoxo, diz para o número 6, chegou o momento de carregar a espada. Porque sabe que vai enfrentar uma guerra. E qual que é a nossa guerra diante desse número 6, pensando nessa ideia de foco, que eu estou querendo abrir aqui para a gente olhar mais para isso. O número 5 já superou a ideia do paradoxo. O número 5 é onde nós aprendemos a nos assentar sobre o paradoxo. Com o assento sobre o paradoxo resolvido, não há nenhum problema em ter ações aparentemente discordantes, que seria um santo carregar a espada. Nós já superamos o paradoxo. Já é compreensível para a gente, e aí passou um serzinho aí na tela aí, já é compreensível para a gente que é possível essas situações ocorrerem simultaneamente, um santo e um guerreiro. E essa dica especial é porque nós estamos agora no 6, nessa faixa aqui, ó,
E aí a gente vai falar também em outro determinado momento aí dos Grantes, do Shiva Grante e desse Grante, dessa guerra total que é com o pensar, que é a personalidade pensando e dando forma a si mesmo a partir do pensamento. E utilizando o saber, o conhecer, como elementos ainda de identificação. E aí é essa guerra que as tradições espirituais estão falando, não é? E que você precisa entrar. É uma guerra que a gente fica vivendo aqui, não é? Vocês não vivem essa guerra aí com vocês o tempo inteiro? Assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E aí, não, agora eu não posso fazer isso mais, agora eu vou fazer, agora. E fica uma guerra aqui dentro. Porque a gente não resolveu o paradoxo, nós não nos assentamos sobre o paradoxo para entender que há uma possibilidade de usar uma espada, e por isso a espada, o santo usar a espada, que pode cortar a dualidade. Porque qual é a guerra que está acontecendo ali, no fim das contas? Olhando para essa perspectiva do foco, se a gente fosse entender assim, ó, que o foco no âmbito da personalidade é restrição, é diminuição de amplitude, enquanto o foco, quanto a atenção plena, é amplitude total, é abertura. Então, a gente tem um paradoxo, a gente tem um foco da personalidade que restringe para agir com foco. E nós temos um foco da atenção plena, do ser que se assenta sobre si mesmo e se abre completamente para saber. O saber é algo que vem dessa abertura. Mas quando a gente fala foco, normalmente a gente tem uma ideia de concentração, né? E por isso que a gente vai começar aqui a dividir o que é concentração e o que é atenção. E a atenção, quando nós falamos atenção, é sempre no sentido de atenção plena. Essa abertura total para que esse foco, digamos assim, superior ocorra. E não esse foco que pode ocorrer na concentração. Nós temos dois tipos de foco aqui. Nós temos um foco que ocorre na concentração, mas concentração é esforço. Lembrem disso, não é força. Concentração é esforço, é restrição. É colocar, é diminuir o espaço. E há um foco que se abre e que amplia o espaço, que é o pulo no desconhecido total. Esse foco é o que dá a possibilidade de nós mergulharmos na imensidão do desconhecido, e não o foco da concentração. O foco da concentração é elemento prático da vida cotidiana material, porque é essa guerra que está acontecendo. E que o 5 fala para o 6, chegou o momento de santos carregarem espadas. É a guerra do tempo, da ação que surge no tempo e da ação que surge do não tempo. Percebem qual é a guerra que nós estamos aqui? A ação que surge do tempo e a ação que surge do fora do tempo. Então nós temos aqui, poderíamos dividir assim, uma ação que fragmenta e uma ação que contempla o todo. Essa é a guerra. Qual é a ação que vai vigorar naquele instante como comando? A ação que fragmenta e que diminui, ou a ação que se abre e que não promove nenhuma restrição e que deixa a vida acontecer?